pouquinho vai pintar o time do Botafogo. O torcedor alvinegro também marcando presença aqui no estádio Engenhão. Vamos acompanhar então essa chegada do Botafogo. O Botafogo que hoje jogará de branco. O torcedor do Botafogo vai ver Sidorf aí com o segundo uniforme da equipe. Vem o Botafogo puxado pelo capitão, pelo zagueiro Antônio Carlos. Daqui a pouquinho vai pintar Sidorf também no gramado para ser mais uma vez recepcionado pela torcida. Vai encarar o seu primeiro clássico com a camisa do Botafogo. Valendo pela 12ª rodada e você acompanhando ao vivo em todos os detalhes no Premier FC também em alta definição. Ali Renato, também Sidorf. Vasco e Botafogo. Botafogo e Vasco em campo. A festa das torcidas que, se não lotam o Engenhão, mas deixam o estádio nessa belíssima condição para acompanhar o clássico. Vamos então para as duas escalações. O Vasco é o mandante. A gente começa então confirmando o time do técnico Cristóvão Borges. Vasco de Fernando Praz com a número 1. Auremir se recuperando de lesão, confirmado, joga com a número 25. Dedé tem a número 26. Douglas joga com a 16 e o William Matheus tem a número 18. O meio é formado por Newton, camisa 19. Wendel, número 77. Juninho com a número 8. E Carlos Alberto, que tem a número 84. O ataque de Éder Luiz com a camisa 7. E Alexandro, o artilheiro do Vasco, ele tem a número 9. Assim está distribuído o Vasco da Gama, treinado por Cristóvão Borges. Do outro lado, o Botafogo. O técnico Oswaldo Oliveira começando a partida contra o Vasco com Jefferson no gol número 1. Lucas tem a número 2. Antônio Carlos joga com a número 3. Fábio Ferreira é o 4. E Márcio Azevedo tem a número 6. No meio, Lucas Zen, número 5. Renato, camisa 8. Vitor Júnior tem a número 7. Andrezinho joga com a 17. E Sidorf tem a número 10. Elkeson é o jogador de referência no ataque. Ele tem a número 9. É o Botafogo no 4-5-1. Oswaldo de Oliveira é o técnico. Apita o jogo aqui no Engenhão Wagner do Nascimento Magalhães. Árbitro carioca vai para o seu terceiro jogo nesse campeonato. Auxiliado por Rodrigo Pereira Joia, assistente FIFA também do Rio. E Marcos Santos Peçanha. Adicionais, Carlos Eduardo Nunes Braga, Eduardo Cordeiro Guimarães. Vamos voltar ao gramado. Marcos Carvalho, Fernando Saraiva. Vamos ver aqui o Cristóvão rapidinho. Fiquei sabendo, claro, me falaram. E isso é uma demonstração de regularidade. Um campeonato como esse, longo, difícil, requer regularidade. Então isso é demonstração de que a equipe está sabendo lidar com todas as dificuldades, todos os problemas e manter um nível de atuação e em termos de resultado também. Cristóvão, teu time vem de 3 vitórias consecutivas há um mês sem perder. Qual que é o segredo? Primeiro a gente está conseguindo manter a nossa base. E com todas as dificuldades, as perdas que a gente tem tido, a gente está conseguindo repor e manter essa base funcionando de uma forma satisfatória. Os últimos jogos a equipe se ouve bem, esperamos muito que hoje ela repita. É legal, obrigado. Jader. Muito bem, palavra de Cristóvão Borges. Vamos para o outro lado, Saraiva. Ao lado do Andrezinho, essa semana o Andrezinho vai sair, não vai sair, vai para a Arábia, não vai, ficou muito tempo longe também, né, Andrezinho, na Coreia há muitos anos, e hoje começa como titular, jogando ao lado do Sidorf. Como é que vai ser isso, Andrezinho? Olha, felicidade muito grande, né? Primeiro é um privilégio você jogar ao lado de um atleta, né, de um jogador como o Sidorf. E a gente espera fazer uma grande partida, ajudá-lo aí nessa adaptação, que a gente possa sair daqui com os 3 pontos, que é o mais importante. Obrigado, bom jogo. E o Andrezinho ficou, Jader. Ficou e assume essa condição de titular. E esse reencontro, né, de Juninho Pernambucano e de Sidorf. Foram 2 jogos, né, frente a frente. Um, quando o Juninho atuava pelo Lyon e o Sidorf no Milan. Vitória do Milan 3-1 naquela oportunidade na UEFA, na Liga dos Campeões da Europa. E aquela decisão do Campeonato Mundial de 98, Vasco e Real Madrid, Lédio. Decisão na qual os dois foram protagonistas. O Sidorf participou dos 2 gols do Real Madrid e o Juninho marcou o gol do Vasco, né? Que foi uma das grandes decisões da história dos mundiais. Ambos bem mais experientes.
Juninho, 37 anos, Sidorf aos 36. Jogadores de grande capacidade técnica e que estarão mais uma vez frente a frente aqui no Engenhão. Autoriza o árbitro, saída para o Vasco. Mexe na bola, Carlos Alberto, mexe na bola, Alexandro. Vamos juntos, acompanhando a 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Aí o Carlos Alberto na primeira movimentação lá pelo lado esquerdo. Douglas. Voltando no jogo, Dedé. Auremir, ele que é volante de origem, mas apareceu muito bem no Náutico nesse papel de lateral direito, e o Vasco contratou então. É apenas o segundo jogo dele com a camisa vascaína. É o recuo de bola do Fábio Ferreira, estava apertado pelo Éder Luiz. Já botou para jogar o Jefferson. Tentando fazer a ligação para Sidorf. Hilton. Passe meio que sem querer para Carlos Alberto, vai apertar a defesa. Lucas. Mais uma vez pressionado, deu um chutão ali para frente. Juninho na antecipação. Vasco marca sob pressão nesse comecinho de jogo. O Auremir já chegou por trás empurrando o Sidorf. O árbitro deu vantagem. Elkeson ia tentando passar por aqui. Dedé chega para fechar o espaço. Andrezinho também. E já se percebe nesses primeiros movimentos, nesses primeiros toques na bola, Léo de Carmona, que será aquele clássico disputado, a rivalidade toda, né? Entre as duas equipes. Exatamente. O Botafogo tentando marcar bem à frente a saída de bola do Vasco. Primeiro desse tipo de marcação foram 5 jogadores marcando a saída de bola do Vasco. O Vasco tentando repetir a mesma coisa lá na frente com o Éder Luiz Alexandre. Bola do Márcio Azevedo para o Elkeson. A força, agora ele acabou levando vantagem sobre o Dedé, que ficou no chão. Elkeson no passe, a bola atravessou para o outro lado, vem a bomba! Linha de fundo, a primeira grande chance do jogo é do Botafogo. Aí de novo, como o Elkeson ganha do Dedé, o Dedé acaba ficando no chão. E nessa bola atravessada, ninguém tirou. Pintou por ali o chute do Renato, assustando o Fernando Praz. Na escorregada que o Dedé deu, ele deu espaço para o cruzamento do Elkeson. Perfeito. E a chegada por trás do Renato. Ficou sentido ali um problema. Problema num dos joelhos, né, do Renato, que chegou de trás. Está criando essa dificuldade para a defesa do Vasco. Vamos confirmar aí os jogadores à disposição do técnico Cristóvão Borges. Banco do Vasco com Alessandro, Thiago Feltri, Diego Rosa, Felipe Bastos, Felipe, Pipico e William Barbio. Daqui a pouquinho, o banco do Botafogo. A gente aproveita essa parada enquanto o Renato ainda se recupera. Já para confirmar, então, as reservas do Botafogo. Oswaldo Oliveira à disposição. O Renan, Briner, Lennon, Jadson, William, Rafael Marques e Felipe Gabriel. O detalhe, Led, é saber agora se os jogadores do Botafogo terão, de certa forma, essa naturalidade para jogar com o Sidorf, algo que o Oswaldo veio falando, né? Isso é um pedido que o Oswaldo fez e ele tem toda a razão. É preciso... É impactante a chegada do Sidorf, é importantíssimo. Um jogador internacional, um jogador excepcional que joga muita bola. É uma referência para qualquer jogador. Mas dentro de campo ele tem que ser natural para os jogadores. Não adianta querer passar a bola para ele o tempo inteiro, querer que ele resolva tudo o tempo todo. Ele está começando a se adaptar e ele é um jogador que compõe. Ele é um craque, mas ele não é aquele jogador que pega a bola o tempo inteiro, vai tentar fazer fila, olha lá. Desvio de cabeça para trás, Fernando Praz. Ele é um articulador de time, é um jogador de equilíbrio no meio campo. Não adianta querer que ele seja um super-homem, que isso ele não vai ser. Aí na reposição do goleiro, Carlos Alberto dominou errado. Tudo certo com o Renato. Recuperado daquele lance em que quase marcou o gol. Buscando o seu espaço lá pela direita, né? Um pouco mais à frente no seu posicionamento. O Renato, que de origem é volante. Sidorf. Boa abertura de jogo com Márcio Azevedo. Tem à sua frente ali Auremir. Para a jogada, ele volta o jogo de novo com o Sidorf, movimentando-se bastante o holandês. E que visão de jogo, hein? Técnica apuradíssima. Botou para o Renato, para Vitor Júnior. De canhota, a bola quicou na frente do Fernando Praz, foi para a linha de fundo. O Vitor levanta os braços, pede até desculpas ali, mas bateu pro gol, ó. A zaga do Vasco deu mole de novo. E ele arriscou.
Segunda chance do Botafogo e faz a torcida do Vasco agora acordar, né? A curiosidade é que o Vasco saiu marcando sob pressão e as duas grandes chances até aqui em 5 minutos de partida foram do Botafogo. O Botafogo chega com mais gente à frente, joga pelos dois lados, mais compacto, mais coletivo à frente. 5, 6 jogadores. O Vasco está nesse início de jogo muito limitado. É Éder Luiz, Alexandre, esperando a bola vir do Juninho e do Carlos Alberto. O meio-campo até agora não está funcionando. É muito cedo ainda, mas o Botafogo tem mais volume de jogo e mais chegada de jogadores à frente. O Vitor Júnior foi tocado por trás. Falta cometida pelo William Matheus. Vai chegando Antônio Carlos para fazer a cobrança. Os primeiros movimentos que você acompanha aqui no Engenhão. 0 Vasco, 0 Botafogo. Segue 1 para Ponte Preta, 1 também para o Sport. 0 Figueirense, 1 Internacional. Jogos que iniciaram às 7h30. Sidorf dominou e no que dominou já deu um giro em cima do Éder Luiz. Elkeson. Márcio Azevedo disparou as costas do Dedé. O passe foi longo. Não deu ali para o Márcio Azevedo, mas desceu com muita velocidade de novo aqui nesse espaço pela esquerda. A equipe do Botafogo, você viu ali de passagem o Cristóvão. Já procurando orientar, né? Também o Éder Luiz. Tomou um drible espetacular do Sidorf. O programa do Sócio da próxima terça-feira terá 3 convidados especiais. O campeão mundial em 70, Paulo César Caju, e os ex-jogadores Beto e Zé Mário, que estarão no estúdio com Sérgio Lobo. Você pode mandar as suas perguntas através do www.sociopremier.com.br. Participe. Aí o Vasco tentando puxar um ataque. Bola com o Carlos Alberto. Já limpou ali do Andrezinho, foi pro chão diante do Renato. O árbitro não deu. Roubada de bola do Juninho. Vem no carrinho ali o Juninho, forte contra o Renato. Agora sim a falta. E o cartão amarelo para o Juninho. Primeiro cartão do jogo, antes dos 7 minutos. Aí de novo o carrinho lá do Juninho. Ó. Tá perfeito o amarelo, chegou forte demais. Carrinho perigosíssimo em cima do Renato. Estava pendurado, levou o 3º cartão amarelo, não joga a próxima rodada. O próximo jogo do Vasco será contra o Internacional no sábado em Porto Alegre. O Juninho é desfalque. Pecou pelo excesso, né, Led? Excesso de vontade. O carrinho foi com o pé um pouco alto. Algo que discutir da intervenção do árbitro. Era um lance clássico para cartão amarelo. Aí o Juninho tendo a responsabilidade de conduzir essa equipe do Vasco da Gama, que desce aqui com o Éder Luiz. Vem Márcio Azevedo. Vacilou o Éder, o Márcio veio por trás para roubar a bola numa boa. Toca adiante, Lucas Zen. Renato, disparou Elkeson. São 3 jogadores do Vasco contra ele. Olha o Fernando Praz, ó. Saiu do gol, tocou de cabeça. E no complemento o Dedé mandou para a linha de lado. É um Botafogo que joga pressionando. Andrezinho. Ótima visão de jogo. Boa bola na direita. Lucas protege. Dividiu com o Milton. Força física. Agora o volante do Vasco levou a melhor. Você sente o Vasco tenso, Led, nesses primeiros minutos? Não, tenso não. Surpreendido com a velocidade do Botafogo, com a variação de jogadas do Botafogo. O Botafogo, claro, usa a origem da lateral direita do Vasco, improvisada com a Auremi, para fazer as suas jogadas por ali. Mas às vezes inverte o jogo e pega a defesa do Vasco muito aberta também pelo lado esquerdo. É um Botafogo que varia as jogadas e tem muito volume de jogo. Está jogando bem até agora. O Vasco com muita dificuldade para jogar. Toca a bola e não consegue entrar na defesa do Botafogo. Até porque o time é muito lento nesse início. Aí o Newton, recuo de bola para Dedé. Abertura com Auremi. Não tinha muito espaço para avançar. Chamou para a tabela Éder Luiz. Foi obrigado a travar, ó. 3 jogadores do Botafogo, até que o passe errado do Auremi quase gerasse esse contra-ataque ali puxado pelo Andrezinho. O Elkeson trombou com o Auremi. A falta foi marcada. Premier FC, o melhor time do Brasil, é o seu. Nova Fiat Strada 2013. Infinitas possibilidades. 9 minutos e meio de jogo aqui no Engenhão. Comecinho empolgante do clássico. 0 para o Vasco, 0 para o Botafogo. Último encontro, final da Taça Rio. Botafogo 3-1. Aliás, placar também no outro jogo entre as duas equipes
nessa edição de 2012 do Campeonato Carioca, ou seja, em 2 partidas na temporada, 2 vitórias do Botafogo por 3-1. Alexandro, pela primeira vez tendo a chance de tocar na bola, já tomou a falta. E o Lucas Henrique recebe o cartão amarelo. Está fora do próximo jogo. No sábado, o Botafogo enfrenta o Figueirense aqui no Engenhão. De novo o lance da falta, ó. O Lucas Henrique agarrou, né? O puxão que foi o fator do amarelo. Botafogo que contra o Figueirense completará 3 partidas em sequência aqui no Engenhão. Vem de derrota para o Grêmio no último domingo, enfrenta o Vasco hoje aqui. E como informou o Saraiva, no próximo sábado recebe o Figueirense. O Vasco vai a Porto Alegre encarar o Internacional. Tem essa falta aqui com o Juninho. Levantamento! Jefferson para a defesa! Na cabeçada, queima a roupa de Alexandro. Jefferson brilhou. Aí o levantamento do Juninho para o Alexandro, o artilheiro livre. Cabeçou no meio, estava ali o goleiro, né? Não é à toa que tem seleção brasileira no currículo. Grande defesa do Jefferson. Pagou uma geral, sobrou para todo mundo. A defesa do Botafogo olhou a bola e não acompanhou o Alexandro, né? Juninho, cobrança de escanteio. Vem o Vasco. Desvio de cabeça para trás. E o Éder Luiz optou por deixar sair. A primeira chegada do Vasco. Chance claríssima. E com o artilheiro, né? Alexandro. Uma jogada ensaiadíssima, né? O Vasco tem feito gols em cima de gols desse jeito. Bola parada do Juninho para o meio da área e para o desvio do Alexandre. Auremir tem a possibilidade de botar a bola na área. Você viu ali há pouco o Sidorf orientando. Dedé acabou chutando lá para o meio. Vem a sobra de bola. Jefferson voou. Deu um tapinha nela, escanteio. A pancada do Newton. Veja aí, ó, perna esquerda no ângulo. Se o Botafogo teve aquela chance no comecinho, tá aí o Vasco, né? 2 lances, 2 oportunidades. Dedé na área também por ali, Douglas. Douglas que inclusive fez gol contra o Santos na vitória do final de semana de 2-0. Marcação total sobre os 2. Levantamento, vem a cabeçada para baixo. Salvou lá de trás. Era o Elkeson. E depois o Vitor Júnior acabou puxado. Agora é um jogo interessantíssimo, Eled. Muito movimentado. Jogo bom, jogo aberto, como a gente imaginava. Os 2 times têm sistemas táticos bastante ofensivos. Jogam voltados para o gol. O Botafogo começou melhor, marcando a saída de bola do Vasco, variando a jogada pelos 2 lados, com velocidade. O Vasco no sufoco. O Vasco agora começou a sair. Já teve 2 chances claras. Esse chute do Newton e a cabeçada do Alexandre. E começa a equilibrar o jogo. O jogo é muito bom. Você falava em gols, né, Led? O Vasco é o único time dos 20 participantes da primeira divisão que fez gols em todos os jogos até aqui. Tá, inclusive superando a marca de 80 gols na temporada. São 81 do Vasco. Uma média aí praticamente de 2 gols a cada partida. Jader Osvaldo agora com o quarto árbitro reclama de critério. Diz que o Lucas Henrique recebeu um amarelo porque puxou um adversário. E o Vitor Júnior agora foi puxado e o adversário não recebeu o amarelo. Vamos ali, Saraiva, a manifestação do Osvaldo Oliveira. Márcio Azevedo. Sidorf. Deu um toque no Juninho. Foi o suficiente para limpar a jogada e buscar o espaço. Na direita o desafogo com o Lucas. Renato. Passa mais à frente lá para Andrezinho. Vem na proteção o Douglas. Empurrado pelo Elkeson. Mais uma falta. Torcedor apaixonado, compareça aos estádios e torça de perto pelo seu time do coração. Você faz parte do show. Vá ao estádio. Sidorf hoje ligadíssimo no jogo. Uma atuação nesse início bem acima do jogo de domingo contra o Grêmio. Jogando mais recuado pelo lado esquerdo. Gesticulando para os jogadores, orientando o time. Agora ele conversava com o Andrezinho depois desse lance que o juiz marcou a falta lá na defesa do Vasco. Está muito mais ligado. Já deu 2 bolas atravessadas. Está muito bem no jogo. Alexandre, escola de cabeça para Carlos Alberto. Apenas o Lucas à sua frente. Carlos Alberto para mais uma finta. Ficou de frente, bateu na trave. Manda na trave, Carlos Alberto. Volta o Vasco com ele. Soltou a bomba e aí pegou mal na bola. Teve uma ótima oportunidade para fazer o primeiro gol. Tá aí o Carlos Alberto, deixou sentado o Lucas e o Márcio Azevedo. Mandou no cantinho, Jefferson não alcançou, ela tocou a trave. Fez tudo certo, né? Só não combinou com a sorte. A bola bate no pé da trave, né? O drible que ele dá no Lucas é desmoralizante.
Olha, agora o Andrezinho e o Jefferson batem boca ali. O Jefferson deixou o gol do Botafogo para conversar com o Andrezinho. No lance anterior, o Antônio Carlos ficou no chão reclamando de uma falta fora do lance de jogo. Quando pinta gol no Campeonato Brasileiro. E o gol é do Náutico lá nos aflitos. Souza. 1 para o Náutico, 0 para o Curitiba. É mais uma partida que começou às 8h30 da noite. Náutico 1, Curitiba 0, Ponte Sport 1-1. Figueirense 0, Internacional 1. Estes dois últimos jogos já no segundo tempo. Aí Carlos Alberto. Wendel. Ia voltando com o Newton, o passe saiu curtinho. Andrezinho. O pessoal tentou proteger, dominou ali com dificuldade. Aí o Antônio Carlos então para sair jogando com o Fábio Ferreira. Márcio Azevedo. Veja aí no detalhe o camisa 6 do Botafogo. Chamou para o jogo Sidorf. Vai disparar pela ponta, ó. E o Vasco vacilou. Não viu o Renato avançando. Olhou para a área, pintou cruzamento no Melkerson. A bola quicou à frente do Dedé. Vai insistindo ali para Vitor Júnior. Conseguiu a recuperação, a defesa vascaína. Depois o Éder Luiz se atrapalhou. Lateral para o Botafogo. O Cristóvão aproveita para chamar a atenção ali do Éder. Lucas Zen. De novo o Vitor Júnior. Ele acaba espichando a perna. Éder Luiz levou vantagem. Contra-ataque do Vasco agora puxado pelo Newton. Éder Luiz. Aí o Fábio Ferreira no vacilo de novo do Éder. Bola para fora. Aí a bolinha, ó. Trabalhando e já trabalhando bastante nessa quarta-feira cheia de rodada. O gol é do Curitiba também lá nos aflitos. Gol de Robinho. 1 Náutico, 1 Curitiba. É a 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Passe lá na frente, passe para ninguém. Vamos para quase 17 minutos de um bom comecinho de partida aqui no Engenhão. 0 Vasco, 0 Botafogo. Botafogo já com 2 chances claríssimas. E o Vasco com 3 oportunidades, sendo que uma delas tocou na trave num chute do Carlos Alberto. Antes que daqui a pouquinho estaremos recuperando também no nosso intervalo para você acompanhar. E aqui mais uma falta. Falta cometida pelo Auremir em cima do Vitor Júnior. Sidorf. Nesse momento o Vasco marcando a distância até o Sidorf, ó. São orientações do Cristóvão Borges, você ouvindo? A orientação lá para Carlos Alberto. Wendel. Tocou de cabeça, vem por ali Vitor Júnior. Chegou por trás empurrando o Juninho. De novo o jogo está parado. Premier FC, o melhor time do Brasil é o seu. Novo Clearman, campeão brasileiro contra caspa, coceira e oleosidade. Segura a bola! Segura a bola! É o Cristóvão. Mais comedido o Oswaldo do outro lado. Você vai curtindo, vai entrando no clima do jogo. Auremir, pela direita. O cruzamento foi por baixo. Facilitou a vida do Fábio Ferreira. Vitor Júnior. Tocando bola com Sidorf. De novo na inversão, né? Procura sempre jogar pela direita. Como facilita essas bolas invertidas por ele. É a terceira do jogo. Renato. E o Renato ativamente participando, né? Quando o Sidorf tem a chance para virar. É o Renato pela direita e ele pela esquerda. Está muito bem definido isso, o trabalho desses dois meias. O Renato é um volante, mas joga praticamente como meia, né? O Sidorf já foi volante, hoje é um meia atuando pela esquerda. Você viu que tem mais um gol nessa quarta-feira de Campeonato Brasileiro. Ei, Carlos Alberto! Quando estiver do lado de lá... E o gol é do Náutico, o gol é de Chiesa. 2 para o Náutico, 1 para o Curitiba. Jogo no primeiro tempo lá nos aflitos. Agora o detalhe, Lédio, além dessa maior participação do Sidorf, que a gente já consegue perceber, fruto talvez dessa naturalidade toda e, é claro, do entrosamento que ele vai conquistando, né? Entrosamento, e hoje é a posição mais afim com ele, né? É um jogador que joga mais atrás. Hoje ele está jogando mais atrás pelo lado esquerdo,
participando da marcação, como agora, em cima do Auremir, e também da armação do jogo. Ele está muito mais ligado na partida. Auremir que recebe esse passe no fundo do Juninho, vai para o cruzamento de primeira, espichou a perna ali o Fábio Ferreira. Lateral para o Vasco. E tem personalidade esse garoto. 20 anos, Auremir, marca direito, chega à frente, ele não tem medo do jogo. Chorou, né, na apresentação, emocionado, vem do Náutico, vem para tentar fazer história no Vasco. Vasco que ataca com o Newton, passe lá na frente no Alexandre, ele escorou. Seria para Carlos Alberto, haviam 2 jogadores pelo menos à sua frente. Que passe do Newton, hein? Fixou-se, né, como titular. Nessa primeira função de meio campo ali, tendo a parceria agora do Wendel. Aquele mesmo Wendel que já passou pelo Santos, pelo Cruzeiro, muito tempo no futebol francês. Está de volta ao Brasil, defendendo agora as cores do Vasco. Vitor Júnior. Ela passa o Andrezinho, entraria livre. Dedé. Lançamento lá no Alexandre, cortou a defesa. Vem Renato. No chão com o Lucas. E aí ninguém. Premier FC, o melhor time do Brasil, é o seu. Brahma, o sabor de ser brameiro. Não, vai mais. Ale. E o Cristóvão não para, hein, Lédio? Ativo, ele tem um controle do jogador, os jogadores gostam dele. Os jogadores, quando querem, ouvem o treinador, quando não querem, não ouvem, né? No caso do Vasco, os jogadores ouvem o que ele diz. Assumiu em meio àquele problema do Ricardo Gomes, aquele problema de saúde. Conduziu o Vasco ao vice-campeonato brasileiro. E vem aí, né? Também nessa campanha consistente nas 11 primeiras rodadas. Carlos Alberto, por elevação no Alexandre. A bola foi um pouquinho forte, facilitou ali para o Jefferson. Shogun e Lyoto Machida, os ex-campeões do UFC, vão fazer Los Angeles tremer no dia 4 de agosto. Não é terremoto não, hein? É UFC ao vivo, apenas no combate. Quase 22 desse primeiro tempo, de 0-0 aqui no Engenhão. Aí o recuo do Renato para Lucas. Sidorf orientou, pediu para que ele voltasse o jogo para o Jefferson. O Lucas desobedeceu de certa forma ali o Sidorf, mas deu certo. Até o momento em que o jogador do Botafogo lá pela direita, o Renato, empurrasse o Douglas e cometesse a falta. Agora, Jader, mesmo o Auremir jogando bem no Vasco, o clube já procura um novo lateral direito, principalmente depois da saída do Fagner para a Alemanha. Fala-se muito em Jonas, lateral direito do Coritiba. Até a próxima sexta-feira pode ser que o negócio seja fechado. Aí o Wendel, bola rasteira para dentro da área. Seria uma boa opção, Lédio? Seria uma ótima opção, é diferente do Fagner. Fagner é um jogador mais leve, tem mais velocidade. O Jonas lembra um pouco o Maicon, que foi lateral da seleção brasileira na Copa de 2010, um pouco mais alto, um pouco mais forte, chega bem à frente, mas tem uma força defensiva até melhor que a do Fagner, mas ataca com um pouquinho mais de deficiência. Estava no grupo mas é um bom jogador. Estava, Lédio, no grupo do Internacional, campeão da Recopa em 2007, sob comando de Alexandre Galo. Vem o Vasco, Éder Luiz na entrada da área, bateu cruzado, bateu para a linha de fundo. Premier FC, o melhor time do Brasil, é o seu. HSBC, um mundo novo está emergindo. Faça parte dele. No último confronto entre as duas equipes, dia 29 de abril, na decisão da Taça Rio, a vitória do Botafogo aqui 3-1. Louco Abreu 2 vezes e Maico Suel fizeram os gols do Botafogo, enquanto que o Carlos Alberto, que está em campo, ele descontou para o Vasco. O único gol dele na temporada, desde que ele voltou ao Vasco, foi o gol que ele fez até agora. Uma participação bastante ativa dele também, hein, Lédio? Até acertando uma bola na trave. Tá a fim de jogo, né? Tá a fim de jogo. Ele tá a fim de aproveitar mais essa oportunidade. Tem se cuidado, tem treinado bastante. Tá a fim de não desperdiçar mais uma chance que o futebol tá lhe dando. Volta pro Vasco, aí você vê no detalhe o Dedé. E o Cristóvão pediu, né? Carlos Alberto. Vamos ver se vai dar pro Dedé. O lançamento é para Carlos Alberto, ó. Acaba tocando de cabeça o Antônio Carlos. Sobra do Andrezinho. Abertura para Lucas. Vai ser pressionado pelo Wendel. Vitor Júnior. Bem limpo ali para o desarme agora. O jogador do Vasco era o William Matheus. Vitor Júnior pegou ali o William. Carlos Alberto.
Éder Luiz estava liberado. Ele prende. Volta o jogo para Auremir. Mais à frente, Éder Luiz. Cercado pelo Márcio Azevedo. Vai para a linha de fundo. Deu um bote preciso agora o lateral do Botafogo. Arremesso aqui para Auremir fazer a cobrança. Aí o Osvaldo aproveita, cumprimenta também o Auremir. Vitor Júnior recebeu um cartão amarelo por uma falta fora do jogo. O árbitro deu a vantagem e agora sim advertiu o Vitor Júnior. Foi a falta em cima do William Matheus, né? No começo dessa jogada de ataque do Vasco. Auremir fez o passe lá para dentro no Alexandro, voltou para Newton, de novo de perna esquerda. O Éder Luiz no meio do caminho acabou interceptando, né? Ajudou ali a defesa do Jefferson. Aí o Andrezinho. Márcio Azevedo. Lucas Zen. Acossado pelo Juninho. Passou bem ali o Lucas. Entregou depois no meio, passe errado nos pés do Newton. Ligou o contra-ataque com o Éder Luiz, já tentou por entre as pernas. O Fábio Ferreira estava à frente. E o Wagner do Nascimento Magalhães não considerou ali uma obstrução do Fábio Ferreira. Se deu bem, de certa forma, né, o zagueiro do Botafogo. Passamos dos 26 de 0-0 aqui no Engenhão. Vamos lá. Vai de novo Fábio Ferreira. Vai lá, Carlos Alberto. Lucas Zen. Carlos Alberto. Vai tocando bola no chão o Botafogo. Sidorf. Passe longo no Elkerson. As costas agora do Auremir. Vai dar para o Elkerson? Não deu. Estava impedido. Premier FC. O melhor time do Brasil é o seu. Quilômetros de vantagens Ipiranga, agora com desconto no combustível. A repetição da jogada mostra o Elkerson levemente adiantado. Mas de novo, não é, Lédio, com a participação do Sidorf nesse tipo de passe, bola longa. Tá muito bem, atravessando de um lado para o outro, tentando lançamentos diretos, principalmente para o lado esquerdo ali para o Elkerson. Agora ele gesticula, pede a bola lá para o Jefferson. É outro jogador hoje. Pode não ter sido ainda absolutamente decisivo, mas está participando muito mal. Botafogo que vem de 3 resultados sem vitória no Campeonato Brasileiro, já ficou um pouquinho para trás nessa corrida aí pelas primeiras posições. Nesse instante, o Botafogo é o 8º colocado diante de um Vasco embalado. Vasco que depois que levou 3-1 do Cruzeiro, há 5 rodadas, não perdeu mais. E o detalhe é que já são 3 partidas em vitória, com vitória, sem sofrer um único gol. E é o único time que, por enquanto, pode desbancar o Atlético Mineiro na questão da liderança, né? Vencendo hoje aqui o Vasco, pelo menos da 4ª para a 5ª será o primeiro colocado. O Atlético que joga amanhã contra o Santos. Partida que será na Arena Independência, em Belo Horizonte. Aí está Clarence Sidorf. Vai cobrar a falta para a equipe do Botafogo. Levantamento lá para dentro da área, vem o desvio de cabeça. Completa Juninho. Renato subiu, vai brigar por ela também o Fábio Ferreira. E o Antônio Carlos tem mais um impedimento confirmado pelo Marcos Santos Peçanha. Já a gente vê esse equilíbrio no trabalho do Vasco, desde a época do Ricardo Gomes e agora com o Cristóvão, porque desde o meado do ano passado, a equipe está sempre ali no G4, entre os 4 primeiros do Campeonato Brasileiro. Desde o Campeonato Brasileiro de 2011 até agora o Vasco está nesse setor aí. São 36 rodadas seguidas que o Vasco aparece no G4, contando evidentemente o Brasileiro de 2011. Vice-campeão, chegou até a Libertadores da América, eliminado este ano pelo Corinthians, né, que viria a ser o campeão. Mas é esse trabalho regular que o Vasco realmente tem, né? Nessa era de pontos corridos nesses últimos 2 campeonatos. Juninho, bola por elevação, que passe para o Éder Luiz. Linha de fundo, Éder Luiz, cruzamento no Alexandro, subiu! A bola ali me pareceu que tocou no travessão, foi para a linha de fundo, escapou o Botafogo de novo com o Alexandro. Olha o passe do Juninho para o Éder Luiz, o cruzamento vem na cabeça do goleador, ó. Ela tocou, foi na rede ali sobre o travessão. Outra bela chance do Vasco, de novo com o Alexandre. 4 centímetros mais baixo que o Fábio Ferreira, conseguiu ganhar essa jogada pelo alto.
nas finalizações, o Vasco já vai levando vantagem, né? O Botafogo teve aquelas 2 no comecinho, nada mais. Já são 8 do Vasco. Alexandro de 7 gols nesse Campeonato Brasileiro. E em 38 partidas, Lédio, nessa temporada, 23 gols marcados. 23 gols. Ele prometeu fazer mais de 30 na temporada. Nessa média ele vai conseguir. Ele fez 13 ano passado, com 23 agora são 36. Um artilheiro muito criticado pelo torcedor. O torcedor pega no pé do Alexandre. O torcedor se acostumou com o Romário, com o Roberto Dinamite, com o Edmundo. Cai um pouquinho o padrão, mas continua com um bom atacante. Aí o lançamento na resposta do Botafogo, a bola para Sidorf. Já estava se infiltrando ali por trás do Dedé. Conseguiu se antecipar a defesa. Cai um pouquinho o padrão, não. Cai bastante o padrão. Mas o Alexandre faz gol. O que importa é isso. O Vasco continua com um bom centroavante. Carlos Alberto para Éder Luiz. Caindo mais por dentro ali o camisa 7 do Vasco. Juninho de novo recebe. Boa bola. Carlos Alberto dominou. Fez o passe para o lado. O Wendel perdeu. Mandou de esquerda um chute que não saiu como ele queria. De novo na velocidade. Éder Luiz. O toque do Juninho para o Carlos Alberto. O Carlos Alberto é na visão de jogo. Ó. Passe para o Wendel. E o Wendel desperdiça. Juninho começou o jogo muito pilhado. A gente está vendo a repetição da jogada novamente. Entrou no jogo, está acertando bons passes agora. Carlos Alberto muito bem também. A jogada começou com Éder Luiz. E o Wendel normalmente é um bom definidor. Bateu mal agora. Mas normalmente ele bate bem para o gol. Aí vem de novo o Vasco. Carlos Alberto. Newton disparou pela esquerda. Éder Luiz pela direita. Bola no Newton. Tentou empurrar para o Éder Luiz. Cobertura do Fábio Ferreira. Bola para fora. Mas já é um Botafogo que a gente percebe mais limitado, né? O Botafogo se preocupa muito agora em não deixar o Vasco pressionar. Perdeu o meio-campo o Botafogo nesse momento do jogo. Essa é a questão. O meio-campo do Vasco conseguiu retomar o controle do jogo. Éder Luiz. Bola com o Juninho. De novo seria para o Éder. A precisão ali para tirar o Antônio Carlos. É um Vasco bem mais envolvente. Auremir. Protege diante do Andrezinho. Você vê que o André pressiona. O André vem por trás. O Auremir fez um recuo de bola no Juninho. O Juninho lançou lá para o Éder Luiz. A bola vai ficar para o goleiro Jefferson. Premier FC, o melhor time do Brasil é o seu. Vivo, aqui a cobertura vai onde você for. O lançamento do Jefferson foi no pé do Elkeson. Ele conseguiu dominar, mas depois tinha o Dedé, né? Tentando ainda recuperar a sua melhor performance, o Dedé. Desce o Botafogo com o Andrezinho. Já dentro da área, o passe atrás. Chegou ali nos pés agora do William Matheus. Consegue aliviar o perigo. Insiste o Botafogo. Sidorf. Lucas Zen. Vai de novo com o Sidorf. E o toque de primeira para Fábio Ferreira. Animou-se o torcedor do Botafogo. Vem Vitor Júnior. Bola de pé em pé. Sidorf. Todo mundo ali levantou pedindo um toque. Segue jogo. Aí Juninho. Esse contra-ataque com o Botafogo exposto, ó. Éder Luiz. Girou contra Lucas. Foi puxado. Tive a sensação de que ele foi puxado. Tá aí no chão o Éder Luiz. O Wagner do Nascimento mandou prosseguir. Estava muito longe da jogada. Eu também tive essa impressão. Mandou prosseguir o lance ali. O árbitro do jogo vem o Botafogo na resposta. Sidorf. Mais uma inversão dele. Proteção lá do William Matheus. E o lateral. Tá aí o lance, ó. É falta, hein? Foi agarrado pela camisa ali, Led. É, deu um empurrão e deu um puxão na camisa discretamente, mas puxou. Mas o juiz estava muito longe da jogada. Cobrança de lateral para o Botafogo que tenta se soltar. Vitor Júnior. É na sua frente o William Matheus. Ele ginga para um lado, ginga para o outro. Fez tanta firula ali o Vitor Júnior que perdeu. Depois o Carlos Alberto acabou no chão. Agora sim o árbitro para. É mais uma falta. Você segue acompanhando esta 12ª rodada do Campeonato Brasileiro no Premier FC, também em alta definição. 0-0 Vasco e Botafogo aqui no Engenhão. Esse resultado vai mantendo o Vasco na vice-liderança. 27 pontos, 1 atrás do Atlético Mineiro. O Botafogo é o 8º com 18 pontos.
se distanciando um pouquinho do G4. Newton. Boa bola no Éder Luiz. Juninho. Pela esquerda, William Matheus à vontade, ó. Bola para ele. Deu uma olhada para a área. Vem cruzamento. Em cima ali do Lucas. É o próprio William que vai chegar para bater o lateral. Procura jogar com o Éder Luiz. Ele volta para Juninho. Ameaçou bater. Por elevação. Grande bola no Carlos Alberto. Estava impedido. Outro detalhe, Led, é que o Éder Luiz começou a ser muito mais jogador de movimentação ali no ataque, não preso só pela direita, né? E aí confunde também a marcação do Botafogo. Já caiu pela esquerda, já caiu pelo centro. Começou pela direita e está começando também a entrar no jogo. O Juninho demorou um pouquinho, agora está acertando a maior parte do espaço. O Éder Luiz está indo na onda do Juninho. O Lucas abriu os braços, reclamou agora com o Vitor Júnior. É um Botafogo que está tentando se reestruturar em campo. Andrezinho. Márcio Azevedo passou pela esquerda. Ele joga com o Renato. Fecha o espaço por lá o Wendel. Na direita, Lucas. Levantou para dentro da área. Passou pelo Elkerson. Chegou por ali para afastar Auremir. Aí o Alexandre, ó, sozinho. Deu um toque para o lado. E o Sidorf, hein? Quem diria? Sidorf marcando o Éder Luiz. Voltou para fazer a cobertura e saiu limpo com a bola. E já pediu de volta. Aí está o holandês Clarence Sidorf. Passe na esquerda. Márcio Azevedo, linha de fundo. Tentou a finta em cima do Auremir. Houve a proteção, mas com falta de acordo com a arbitragem. Vai sentindo um problema na boca. O Márcio Azevedo. Estamos aí vendo a falta. Faltou a chamada malandragem, né? Para o Auremir. Essa é a falta que deixa qualquer treinador maluco. Essa falta próxima da área, ainda mais tendo o Andrezinho como cobrador. Fernando Praz está preocupado. Quase 37 minutos nesse primeiro tempo. É uma ótima oportunidade que tem a equipe do Botafogo. Só um jogador na barreira. Partiu para a bola, o Andrezinho bateu fechado. Dedé antecipou-se, tocou para a linha de fundo, escanteio. O Andrezinho agora vai sair para que o Vitor Júnior possa bater o escanteio. Veja a linha ali do Vasco, ó, com Alexandro, Dedé, Douglas, Newton e William Matheus. Os homens que compõem essa linha para esperar, né, os do Botafogo que vem de frente. Vitor Júnior levantou. Dedé afastou no primeiro pau e depois lá o William Matheus. Fábio Ferreira. Mais um passo para dentro da área. De novo ali para tirar Dedé. Éder Luiz. Ia botando no chão, já veio a cobertura do Lucas Zen. E o Márcio Azevedo agora vacilou, perdeu bola. Alexandro. Fez um giro no primeiro, giro no segundo. Briga pela posse de bola e sai com ela ali o Alexandro. O torcedor do Vasco gosta. Não alcançou o Lucas ali. Nessa bola chutada para o ataque, vem de novo. E aí por baixo, ganhou do Éder Luiz. Se recuperou o Lucas, que ele tinha falhado por cima, né? Telegrafou o drible, o Éder Luiz, aí facilitou para o Lucas. Agora é um jogo muito interessante, hein, Led? É bom que os dois times, eles têm momentos assim de subida no jogo, de descida. Olha lá, o pedido. O Botafogo deu o domínio do jogo ao Vasco, agora tenta retomar o equilíbrio da partida. Tem variações no jogo, os dois times conseguem se transformar durante o jogo. Aí de novo, ó, como vem, né? E sai nessa posição de impedimento ali o Alexandre. O programa do Sócio da próxima terça-feira terá 3 convidados especiais. O campeão mundial em 70, Paulo César Caju, e os ex-jogadores Beto e Zé Mário, que vão estar no estúdio com Sérgio Lobo. Você pode mandar suas perguntas no site www.sociopremier.com.br. Participe. Lucas Zen, Andrezinho de costas. Douglas vai se firmando na zaga ao lado de Dedé. O Douglas que tem a camisa 16. Fez um dos gols na vitória sobre o Santos. E vai disputando apenas a sua 6ª partida com a camisa do Vasco. Aí o Dedé. Auremir. Faz o giro e sai para o jogo ali, diante de Vitor Júnior. Juninho. E bola do Juninho de novo na esquerda para o Éder Luiz.
Ele e Lucas. Disparou também na velocidade o William Matheus. Éder Luiz para o William. Recebeu na frente. E o impedimento confirmado. Sidorf de um lado, Juninho do outro. É qualidade que não acaba mais, hein, Led? Todo mundo sabe fazer. Ele estava muito impedido. Estava 2 vezes impedido. O William Matheus. Juninho demorou a entrar. Agora está jogando muito bem. Sidorf também. Alto índice de acerto de passes. Os 2 jogadores fazem muita diferença. O Sidorf, Jader, em 2 oportunidades, ele já pediu calma. Ele faz o gesto assim, calma, vamos respirar. E ele quer bola no chão. Agora é realmente impressionante perceber como ele orienta o time em campo. O Lédio pode até falar, Lédio, um atleta desse, experiente assim, ele pode acertar o time em campo com toda essa experiência? Pode, ajuda o técnico a acertar o time em campo, ajuda a acalmar o time, ele passa uma respeitabilidade, ele é uma referência, os jogadores ouvem o que ele tem a dizer e assimilam, normalmente assimilam. E você estava aqui domingo, Saraiva, ele hoje está muito mais ativo, verbalmente, falando muito mais do que domingo na estreia contra o Grêmio. Era natural, né, Lédio, se esperar que ele assumisse essa condição, né, de um jogador que teria esse papel dentro de campo. Vitor Júnior. Renato. Aí bola de novo. Sidorf. Márcio Azevedo. Olha o Carlos Alberto, hein? Posicionado como se fosse o lateral. Protegendo essa passagem aqui do Márcio Azevedo. E protegeu, de certa forma, com competência, né? Não deixou o Márcio Azevedo concluir a jogada. O próprio Carlos Alberto é quem liga esse ataque com o Newton. Já deixou no chão o Lucas Zen, que sentiu. Problema aqui na perna esquerda de Lucas Zen. O Jefferson agora aproveita para tocar a bola para fora para que o Lucas Zen possa ser atendido. Parece ser joelho. Tá com a mão aí no joelho esquerdo o Lucas Zen. A expressão é de uma dor intensa. Foi na jogada ali com o Newton. Jogo parado, vamos dar uma olhada. É, ele bate, né? Bate com a perna esquerda no chão e parece que há a torção. Torção, todo movimento é da torção. Na hora que ele faz o giro, parece ter torcido o joelho. Vamos chegar a 42 minutos. 0 Vasco, 0 Botafogo. Fernando Saraiva. O Sidorf agora é o técnico em campo. É curioso que parece que são 2 técnicos. O Oswaldo conversa com o Lucas e com o Elkson, que na verdade estão tomando água. E o Sidorf ali com o Antônio Carlos e com o Andrezinho. E por falar em técnico, o Cristóvão aproveitou essa parada aí para conversar com o Carlos Alberto. Ele diretamente com o Carlos Alberto, pedindo muita orientação, pedindo muito para ele ficar do lado esquerdo, apoiar mais o time do Vasco nesse ataque agora. E a gente reviu a jogada, né, por um outro ângulo. Se percebe realmente que o Lucas Zen, quando tenta travar para evitar o drible do Newton, ele bate com a perna esquerda no chão, consequentemente a carga vai toda em cima do joelho. Mas está se recuperando, né? Vai voltar. Quase 43 minutos. No fair play agora do Juninho. A posse de bola é para o Botafogo. Tudo certo com o Lucas Zen, não é, Saraiva? Tudo bem com ele, tudo bem, Jader. Torcedor apaixonado, compareça aos estádios e torça de perto pelo seu time do coração. Você faz parte do show, vá ao estádio. Por falar nisso, público bastante interessante, né? Foi crescendo, foi chegando torcedor. Se não é para lotar o Engenhão, não é, Lédio, mas é o público de clássico, né? É um público de clássico, quarta-feira à noite, não é fácil no Rio de Janeiro, as pessoas trabalham. Eu acho um bom público, devemos ter aqui 15, 18 mil torcedores, 15 mil, 18 mil torcedores. Posse de bola no primeiro tempo, 54% do Vasco, 46% do Botafogo. E aí vem o Botafogo, ó. Andrezinho no chão para Elkerson. Douglas acaba chutando em cima do próprio Elkerson e no complemento da jogada. Ela foi chutada para a lateral e o Sidorf, posicionado, já bateu. Vitor Júnior se posiciona na frente o holandês. Deu um toquinho, depois o Auremir por trás, né? Falta no Sidorf. Segue 1 a 0 para o Internacional diante do Figueirense em Santa Catarina. 1 a 1 Ponte Preta Esporte. E o Náutico vencendo o Curitiba por 2 a 1. Além do 0 a 0 aqui no Engenhão. Veja aí o Fernando Praz, ó. Faz aquele sinal de positivo. É o Auremir, o jogador da barreira. Olha o Sidorf. Ele orienta, ele gesticula. É um líder nato, realmente. Claro, esse Sidorf que bateu a falta fechada nas mãos de Fernando Praz. Seguidinha, vamos fechar 45, Lédio. 0 a 0.
Bom primeiro tempo, com muitas variações. O Botafogo começou melhor. O Vasco, a partir dos 15 minutos, dominou o jogo, perdeu os gols. Nesse momento são 9 conclusões do Vasco contra 2 do Botafogo, mas o Botafogo tenta, a partir dos 30 minutos, reequilibrar a partida e até conseguiu, apesar de ter menos poder ofensivo que o Vasco. Olha o Sidorf encarando o Alexandro de calcanhar. A bola bateu na perna esquerda ali do Sidorf, por isso não chegou para o Márcio Azevedo. 1 minuto. Passes errados, 17 do Vasco, em equilíbrio total, contra 16 do Botafogo. Márcio Azevedo, quem sabe o último ataque. É o Kesson. Dedé falhou, hein? Sorte dele que já estava esperto ali na cobertura. O Douglas. Sidorf. Ele e Juninho. Esse é o duelo que todo mundo queria ver, né? Um contra o outro. Essa reedição aí de Juninho contra Sidorf. O holandês levando a melhor. 2 encontros, 2 vitórias. Lyon e Milan, pela Liga dos Campeões da Europa, deu Milan 3-1. E na final do Mundial de 98, Real Madrid 2-1. No gol marcado pelo Raul. O lançamento foi do Sidorf, o gol do título. Newton. Bola aqui com Auremir. Vamos fechar 46 nesse minuto de acréscimo, determinado pelo Wagner do Nascimento Magalhães. Ele aponta para o centro de campo. Fim de primeiro tempo aqui no Engenhão. Pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vasco e Botafogo vão empatando em 0-0. Os jogadores lentamente vão deixando o gramado. E os repórteres Marcos Carvalho e Fernando Saraiva já estão posicionados para ouvir alguns dos personagens desse primeiro tempo de 0-0. Curioso, Jader, que o Newton chegou perto do Sidorf, pediu a camisa dele, o Sidorf pediu desculpa, mas parece que ele já prometeu trocar com o Juninho. Só que o Juninho está reclamando com a arbitragem, o Sidorf está esperando já. O Juninho está lá, né, conversando com o Wagner do Nascimento Magalhães. E o Sidorf vai ali, calmamente. A gente está vendo essa imagem na saída. E mais atrás, né, Juninho e Sidorf trocando cumprimentos. À direita ali do vídeo, vem aí os dois, ó, Juninho e Sidorf. Exatamente, os dois deram um forte abraço, sorrindo. O Juninho já está com o Marcos. Fala aqui rapidinho com o Juninho, como que foi esse reencontro aí com o Sidorf, Juninho? Acho que foi bom, os dois conseguiram jogar e se movimentar, armar o time. Ele está fazendo um jogo bem melhor do que na estreia, infelizmente pra gente. Mas acho que foi um jogo equilibrado, com muito ritmo. Eu acho que nós tivemos chance para fazer o gol, mas vamos tentar fazer no segundo tempo. Tá legal, obrigado, Jader. Sidorf, hoje é um jogo diferente. Você é muito mais participativo, muito mais solto, orientando muito mais. O que é isso? Está mais à vontade? Precisa jogar também. Foi o primeiro jogo, foi todo um dia especial, com muita carga para todo mundo. Hoje acho que a gente está melhor. Também tem que crescer, mas cada jogo eu vou procurar crescer mais. Muito obrigado, Jader. Muito bem, Fernando Saraiva ouvindo aí Sidorf, do outro lado Marcos Carvalho com o Juninho pernambucano. Os veteranos, né, no meio dessa garotada toda. Juninho 37 anos, Sidorf aos 36. As grandes referências técnicas de Vasco e Botafogo. Nesse primeiro tempo de muita movimentação, de várias oportunidades para os dois lados e de empate por enquanto 0-0. Rápido intervalo e na sequência a gente estará de volta trazendo todas as informações para você desse Campeonato Brasileiro. Premier FC, o melhor time do Brasil, é o seu. Está disputando a sua primeira temporada no time principal do Botafogo. Vai para o seu 14º jogo. Tudo pronto para que tenhamos o início do segundo tempo. 0 para o Vasco, 0 para o Botafogo. É o Campeonato Brasileiro, mexe na bola o time de Oswaldo Oliveira. Vamos para os 45 minutos decisivos aqui no Engenhão. Sidorf. Vai com o Jadson, primeira participação dele. Lucas. Vitor Júnior. Aí o Lucas fazendo o recuo de bola. O Wendel acabou de fazer agora um sinal pro bloco aqui, não dá mais não, hein? Tá com problema ali no Wendel nesse comecinho do segundo tempo, hein? Tá mancando assintosamente. Bem flagrado ali pelo Marcos Carvalho, né? Esse problema aí do Wendel. Talvez não tivesse sido detectado no intervalo não, né? Aconteceu agora nesse retorno. Temos aí 47 segundos de bola rolando no segundo tempo. Vitor Júnior, toque de calcanhar para Lucas. Arruma para a perna direita em cima do Wendel, levantou fechadinho. Fernando Praz.
Felipe Bastos no aquecimento. Joga nessa função, chegou a ser titular do Vasco. Aí Carlos Alberto no escorregão do Antônio Carlos, vai para dentro da área. Ainda Antônio Carlos no levantamento, ela passou pelo Alexandro. Mergulhou Márcio Azevedo. Chegaram 3 jogadores do Vasco dentro da área. Juninho, Alexandre e Éder Luiz. E o Wendel, ele que tem a número 77, mancando muito. Está demonstrando que não tem realmente condição nenhuma, né, de seguir na partida. Passa a ser problema para o técnico Cristóvão Borges. Jadson. Aí com o Sidorf. Vasco todo recuado, à exceção de Alexandro. Ele bota a bola para fora. Não dá mais para o Wendel. Vem aí Felipe Bastos com a número 21. O Jader, curioso é que o Felipe estava no aquecimento ali, né, com o preparador físico. E aí o Felipe, o mais experiente, enfim, falou: não aquece não tem aquecimento não, vai pro jogo. Entra gelado. Era para entrar gelado. Muda alguma coisa no posicionamento e característica nesse meio campo do Vasco com o Felipe agora, Lédio? Vai jogar na mesma função, um jogador um pouco mais lento. Tem a vantagem de ter o chute forte fora da área, um jogador que tem uma conclusão muito potente, né? Uma arma que o Vasco ganha. Apesar do Wendel também chutar bem de fora da área, o Felipe Bastos chuta mais. Mas é um jogador com menos agilidade, é um jogador um pouco mais pesado. Mas eu acho que muda pouco. Vai para o seu 8º jogo na temporada. E a curiosidade, se é que o Cristóvão está contando com estrela, com sorte, o Felipe Bastos já marcou gols, né, em 2 partidas entre Vasco e Botafogo. Um 2-0 no segundo turno do Brasileiro do ano passado e na vitória, numa das vitórias do Botafogo de 3-1, né, nessa temporada de 2012. Você viu que a bolinha pintou de novo. É mais um gol no Campeonato Brasileiro. O gol é do Curitiba, empatando mais uma vez lá nos aflitos. Leonardo. 2 para o Náutico, 2 para o Curitiba. Jogo no segundo tempo. Daqui a pouco já era um choque de cabeça entre o William Mateu, que levou a pior ali aparentemente, e o Andrezinho. O André agora está recebendo ali aquele atendimento. Aí de novo o choque, ó, do William Matheus com o Douglas, na verdade, né? O Andrezinho sobrou nessa história. Fizeram o sanduíche do Andrezinho, estava exatamente no meio dos dois. Né? Aí vem o Douglas rasgando de trás, gigante perto dos dois. O William Matheus levou a pior, mas ainda sentindo muitas dores na cabeça. Ainda não está demonstrando condição de voltar, né? E o problema do Wendel na coxa direita, hein? Pois é, apenas o 2º jogo dele já sentiu esse problema muscular. Até tem a questão da volta, né, Lédio? A readaptação também ao futebol brasileiro. Mas foi uma grande contratação do Vasco. O jogador vai ser utilíssimo. Já tem sido, esse é o 3º jogo dele pelo Vasco. Jogador experiente. Jogou muito bem no futebol francês pelo Bordeaux. O Vasco fez uma ótima contratação. E o terceiro jogo dele com a camisa do Vasco. O Wendel, lesionado, saiu substituído pelo Felipe Bastos. Vai deu certo com o William Matheus. Felipe Bastos. Nilton. A marcação é do Elkerson. Nilton fez um giro, deixou o Elkerson sentado. Auremir. Aí vai pintar cruzamento na área, bola fechada. Jefferson saiu do gol. Acaba fazendo a defesa e tocando já na frente com o Renato. Vamos para 5 minutos desse segundo tempo. Sidorf. Bola para Renato. Tentando um entrosamento ali, 2 dos principais jogadores da equipe do Botafogo. Juninho, centralizado, teve o pé de apoio puxado agora pelo Jadson. A falta foi cometida. É uma falta que é longe do gol ali do Jefferson. Mas sempre é uma arma quando se trata do Juninho. Tanto que o Jefferson já pede aí 3 jogadores na barreira. Será que vai querer arriscar o reizinho da colina? Juninho Pernambucano. Ele vai lá. Parece que até conversar com a bola, né? Ajeita carinhosamente. Elkerson, Renato e mais Sidorf na barreira. O Wagner do Nascimento Magalhães já autorizou. Vem Juninho de frente, ele bateu. A bola estourou ali no Sidorf. Já organiza a saída do Botafogo com o Márcio Azevedo. Dispara Andrezinho. Lançamento aqui no André.
e o impedimento confirmado. O assistente demorou a marcar, hein? O Osvaldo esbravejou. O Osvaldo ficou louco. O Osvaldo estava exatamente na mesma linha do auxiliar e ficou louco. Estava à frente, hein, Led? Eu fiquei em dúvida, sinceramente, Jade. Eu fiquei com sérias dúvidas se ele estava à frente. A impressão que dá, Led, ali, ó. Talvez um pouco, né? Mas não é tão claro assim. Ele empinou, né? Bem em frente ao Osvaldo. Foi. Ele empinou o corpo um pouco à frente, o que daria esse indício aí de impedimento. Dedé. Aí um chutão lá para o campo de ataque. Responde Fábio Ferreira. Seedorf. Já domina, cheio de estilo ali o holandês. Tentou um lance, né? Por entre as pernas do Auremir. Ele dominou com o braço, está indicando a arbitragem. E a falta. Olha o Alexandre. Vai reclamar de novo com o Wagner do Nascimento Magalhães. Seedorf batendo falta. Buscava a inversão. Mais um impedimento. Premier FC. O melhor time do Brasil é o seu. Nova Fiat Strada 2013. Infinitas possibilidades. E dessa vez quem se posicionou de forma irregular foi Elkeson. Lá no meio da zaga do Vasco. Felipe Bastos. Juninho. Deixou ela passar, vem Fábio Ferreira na cobertura. Juninho vai marcar ali o Márcio Azevedo. Tudo de primeira, né? Como os dois times marcam de forma intensa. Apenas tocando de primeira para se livrar dessa marcação então forte. Passe errado agora do Márcio. Dedé. Éder Luiz. Faz o giro. Passe seria para o Éder. Ele ia embalar. Ia colocar velocidade. O Alexandre no meio do caminho pegou a bola. E de certa forma estragou, né? O que poderia ser um ataque do Vasco. Antônio Carlos. Segue gritando bastante Cristóvão Borges da beira do gramado. Diferente do Osvaldo Oliveira, com aquele seu jeito mais contido. Braços cruzados, orientações pontuais. Comportamento dos dois técnicos à beira do campo. Vitor Júnior foi pressionado ali pelo William Matheus. Descola o escanteio. Essa é a 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, que amanhã será complementada com o Atlético Goianiense e São Paulo. Perdão, com Palmeiras e Bahia, com Flamengo e Portuguesa, com Atlético Mineiro e Santos. Atlético Goianiense e São Paulo, Grêmio e Fluminense são os jogos de 21h50, ainda nesta quarta-feira. Andrezinho partiu para o levantamento, bola aberta. Quem tirou por ali foi Douglas. E o Alexandre, hein? Junto com o ex-companheiro de Internacional, o Andrezinho. Melhor para o Botafogo. O André já bateu para o Seedorf. O Seedorf mandou para o gol. Defesa de Fernando Praz. A posição do Fernando é precisa. A bola cai nos pés de Carlos Alberto. Felipe Bastos tentou empurrar para Alexandre. Ela vai voltar. Carlos Alberto. Recebe de Alexandre. De novo chamou o artilheiro. Felipe Bastos de primeira. Tudo no chão. Bola com Éder Luiz. Olha para a área, pintou, cruzamento, passou pelo Alexandre, mergulhou a zaga. Insiste o Vasco, Carlos Alberto, bom drible! É um lance que gera dúvida de Carlos Alberto com o Lucas dentro da área. Eu fiquei com a impressão de que o Carlos Alberto foi tocado e, consequentemente, seria pênalti. Aí o Carlos Alberto que ainda vai brigando pela posse de bola. William Matheus, eram 2 do Botafogo, escanteio o Vasco. Lance polêmico nesse comecinho de segundo tempo aqui no Engenhão. Tá aí, ó. Carlos Alberto vai pra finta. Olha o Lucas ali à frente, ó. É pênalti, hein? Pega. Ele pega no pé de apoio do Carlos Alberto. Não fica muita dúvida, não. Na minha opinião, pênalti também. Estava muito próximo da jogada dessa vez o árbitro do jogo, Wagner do Nascimento Magalhães. Cobrança de escanteio para o Vasco com o Juninho, bola fechada, Seedorf tirou. Alexandre foi complementando de cabeça, nas mãos ali do Jefferson. O Vasco está todo desarrumado e olha onde é que já está o Seedorf, ó. Passe na frente para Vitor Júnior, é o terceiro impedimento do Botafogo em quase 11 minutos desse segundo tempo. Márcio Azevedo. Vem com o Jadson.
Bota a bola no chão. Antônio Carlos. Seedorf. Tá jogando naquela sua função de começo de carreira, né? Recuado à frente ali dos zagueiros. Mudou um pouquinho a postura. Quando tem mais um gol na rodada do Campeonato Brasileiro. E Leonardo para o Curitiba de pênalti. Vira o jogo para a equipe paranaense lá nos aflitos. 2 para o Náutico, 3 para o Curitiba. Vem Márcio Azevedo. Trazendo o Botafogo lá pela esquerda. Ainda Márcio, ó. Linha de fundo, jogada individual. Bateu pro gol, Fernando Praz. Defendeu ali num chute quase que sem ângulo de Márcio Azevedo. Tá voando pela lateral esquerda o Márcio Azevedo. Como esse jogador evoluiu. Passagem pelo Juventude, pelo Fortaleza, pelo Atlético Paranaense. E que desde a negociação, né, do Cortez com o São Paulo, assumiu a lateral e não mais saiu. Alexandre ia fazendo o pivô. Newton vem no carrinho por baixo. Muita entrega agora do Newton. Fábio Ferreira. Descola de novo o Márcio Azevedo. Não tem ninguém para marcá-lo. Já vem o levantamento lá buscando o Andrezinho. Subiu na antecipação o Douglas. É um jogo realmente franco. Um jogo de dois times que estão buscando os ataques. Carlos Alberto adiantado. É mais um impedimento no jogo. Aí o Carlos Alberto, ó, já estava realmente meio corpo à frente. Bem adiantado. Seedorf. Driblando ali Felipe Bastos. Abrindo aqui para Lucas. Volta Seedorf. Deu aquela olhada lá para o Andrezinho. Que passe na frente. Mais um impedimento. Agora eu fiquei em dúvida de novo. Sensação de que o Andrezinho está na mesma linha. Mesma linha. Errou de novo, na minha opinião. Rodrigo Pereira Joia, assistente FIFA. Corre do lado de cá, né? No Engenhão. Torcedor apaixonado, compareça aos estádios e torça de perto pelo seu time do coração. Você faz parte do show. Vá ao estádio. Você percebe, Led, essa mudança de postura, especialmente por parte do Seedorf, até se preservando um pouco mais, distribuindo mais o jogo, mais centralizado à frente dos zagueiros? É, tá um pouquinho mais recuado, como até em relação ao primeiro tempo, em relação também à estreia. Ele jogou um pouquinho mais avançado no primeiro tempo, agora está um pouquinho mais na retaguarda, jogando um pouco mais recuado, olhando mais o jogo de frente, né? O Botafogo equilibrou mais o jogo, né? Tá segurando mais a bola, o Vasco não encontra mais tanto espaço para jogar. Continua com muito volume de jogo o Vasco, mas sem tanto espaço para atacar como no primeiro tempo. Tem mais uma chegada por trás agora em cima do Juninho. E nessa pedida aí o Vasco tem mais uma cobrança de falta. Felipe Bastos já ajeitou, o Juninho também por ali. O Felipe costuma pegar forte. É a força do Felipe Bastos contra o jeito do Juninho. Vai ficar para o Felipe. Formação da barreira aí com 4 jogadores. E o Seedorf sempre participando. O Felipe Bastos fez um golaço de falta contra o Botafogo no Campeonato Estadual. Aí vem ele, pancada, perna direita, jogou embaixo. Jefferson foi para ela. Linha de fundo, escanteio. Repetição da jogada, o Felipe, ó, tirou da barreira, buscou o cantinho. E aqui embaixo na direita o Jefferson se espichou. Surpreendeu, que normalmente ele usa a força. Agora ele foi no jeito. Cobrança de escanteio de Juninho. Ele bateu fechado de novo, Jefferson para tirar. Márcio Azevedo. Afasta, mas afasta parcialmente Carlos Alberto de calcanhar. Agora inventou, né? O passe seria ali para o Éder Luiz. E acaba de ser confirmado. Dorival Júnior assume como técnico do Flamengo. Dorival, que na semana passada havia sido demitido do Internacional. No final de semana, Joel Santana demitido do Flamengo. A dança das cadeiras continua intensa no Campeonato Brasileiro, mas acaba de ser confirmado. Dorival Júnior, Lédio Carmona, é o novo técnico do Flamengo. É, já são 7 trocas de treinadores no campeonato. Na verdade, 8 em 12 rodadas. É muita coisa. Provavelmente já estreia amanhã aqui no Engenhão, Flamengo e Portuguesa às 21 horas, também com transmissão do PFC. Flamengo pressionadíssimo, né? São 2 derrotas em sequência.
Uma delas para o Corinthians, aqui mesmo no Engenhão, semana passada, 3-0. No final de semana, levando 1-0 do Cruzeiro lá em Belo Horizonte, contra uma portuguesa que também faz uma campanha e por enquanto não lhe deixa respirar. Está em 17º lugar contra 9 pontos. O Flamengo é o 10º colocado com 15. Dorival Júnior é o novo técnico do Flamengo. Mais um escanteio Vasco. O torcedor de novo volta a se animar aqui no Engenhão. Vamos aí para quase 17 minutos desse segundo tempo. Colocado para cobrança Juninho. Dedé e Douglas vão lá para buscar o seu espaço. O assistente pediu ali para o Juninho esperar, porque o Wagner do Nascimento Magalhães está dando o recado ali na área, né? Para a turma do empurra-empurra. Aí vem Juninho. Levantou. O desvio de cabeça para a linha de fundo. Premier FC, o melhor time do Brasil, é o seu. Novo Clearman, campeão brasileiro contra caspa, coceira e oleosidade. Aí de novo a cobrança do Juninho e o Douglas. Não, Dedé, né? Foi Dedé quem cabeçou. Bola para fora. Cobrança de tiro de meta do Jefferson. Felipe Bastos não achou. Elkerson foi lá para a dividida com o Newton, pediu a falta. Recuperação é do Vasco. Éder Luiz forçou agora na ponta. Não chegou o Auremir. Essa questão até de posicionamento, Led, a gente falava do Sidorf, que está aí, ó. Praticamente um zagueiro. Do outro lado, o Vasco procura povoar, né, o seu setor ofensivo. Exatamente, chega com muito mais gente à frente, né? Chega com 4, 5 jogadores. Essa é a diferença de um time para o outro. O Botafogo precisa resolver essa questão ofensiva. Acho importante você jogar no 4-2-3-1, ter jogadores pelo lado do campo, mas você precisa ter contundência ofensiva, jogadores dentro da área. Só o Elkerson, né? O Andrezinho tem que chegar mais. O Márcio Azevedo tem que atacar com mais regularidade pela esquerda. O Vitor Júnior tem que aparecer mais no jogo. Não adianta você ter só o Elkerson se os jogadores que jogam pelos lados, que deveriam encostar nele, não aparecem tanto, né? Agora a torcida do Vasco se manifesta, está pedindo o Felipe, é isso, né, Marcos? Pois é, todo mundo gritando o nome do Felipe. O Felipe aí que teve esse suposto assédio do Flamengo, ele acabou desmentindo. O Cristóvão disse que houve esse assédio, mas enfim, o certo mesmo é que o Felipe continua no Vasco. Aí Andrezinho, bola na esquerda para Márcio Azevedo. Pintou por ali Vitor Júnior, ele cruzou na área. Alivia a zaga do Vasco. William Matheus. Aí Carlos Alberto vai tomar pressão do Lucas. Fica sem saber o que fazer com a bola. Chegou também por ali o Elkerson. Roubada, linha de fundo. Vem por baixo o Carlos Alberto. A arbitragem está confirmando o escanteio. Fiquei com a sensação da falta. Eu achei falta também. Ele demorou a rifar a bola e acabou se enrolando. O Rodrigo Pereira Joia, que é o assistente, marcou a falta sim. Aí de novo a jogada. Olha o Carlos Alberto. É o carrinho, né? Evidentemente ele assinalou para o árbitro confirmou a falta. Num primeiro momento, Saraiva, até o Wagner do Nascimento Magalhães havia dado o escanteio. Quando percebeu o aceno do Rodrigo Pereira Joia, confirmou a falta. O Sidorf está com uma proteção na cabeça, né? Nesse segundo tempo, o Sidorf vai bater. Levantamento. Bola passando ali pela pequena área, vai sobrar para Vitor Júnior, emendou de esquerda, explodiu no Newton. E vai saindo lá do outro lado em lateral. É uma curiosidade, não sei se o Sidorf até se envolveu em algum choque, seria um corte na cabeça. Com a impressão de que ele está jogando realmente com essa proteção, com essa bandagem do lado esquerdo. Ainda o Botafogo, Vitor Júnior. Linha de fundo, mas está isolado. Vem aí, Felipe. E o Cristóvão vai atender o pedido da torcida vascaína. Vem aí, Felipe para o jogo. Cabeçada fraca, cabeçada no centro do gol. Vai tirar o Carlos Alberto. E era o momento mesmo para o Felipe, Led? O Carlos Alberto fez um ótimo primeiro tempo. Eu já teria entrado de saída com o Felipe ao lado do Juninho Pernambucano. Eu acho que é essa tendência agora para esse restante do segundo tempo. Ainda sobre o Felipe, né? Chegou a afirmar também nessa semana que o seu entendimento com o Julinho é estritamente profissional. Assim, desde os tempos em que jogaram juntos, naquela sequência vitoriosa, né? No final dos anos 90. Nada mais do que isso. Uma relação profissional entre Juninho e Felipe.
Isso é sempre questionado, né, quando os dois vão para as entrevistas. Lucas. Falta do Newton. Você acompanhando pelo Premier FC também em alta definição. O clássico aqui no Engenhão, 0-0. Olha o Seedorf, ó. Tá realmente com essa bandagem do lado esquerdo. Certamente algum problema na primeira etapa. Ele voltou para esse segundo tempo com essa bandagem. Vamos para 21 minutos e meio. Ele, Seedorf, posicionado para levantar para a área. Veja a orientação do Fernando Praz. Chance para o Botafogo de novo no desvio de cabeça. Ia subindo o Antônio Carlos, chegou junto com ele ali o Dedé. É o próprio Seedorf quem bate o lateral. Devolução para ele. Ainda Seedorf. Colocou por entre as pernas do William Matheus, protegeu para não levar uma janelinha ali do Seedorf, o garoto William Matheus. Éder Luiz para o William. Carlos Alberto pediu, então não vale mais nada. Agora, já deu curioso é que o Cristóvão conversou durante algum tempo com o Felipe. Aí ele perguntou para o Éder Luiz, e aí, dá para continuar? O Éder falou, tá tudo bem. E aí o Felipe voltou para o banco de reservas. Vestiu de novo ali o colete, o Felipe. Por enquanto não vai para o jogo. Lucas. Vem no desarme Felipe Bastos. Alexandre se posiciona. Bola mais atrás com o Juninho, tá de frente. Aciona Éder Luiz aqui pelo lado. Ele contra Lucas. Consegue driblar. Ótima bola pela direita. Auremir. Posicionado na entrada da área, tendo Seedorf na marcação. Carlos Alberto, linha de fundo. Ele olhou, fez o cruzamento. Só que o cruzamento foi em cima do Fábio Ferreira. E aí todo o esforço do Andrezinho. O Botafogo nesse instante com os 11 jogadores no campo de defesa. Uma das raras chegadas, né, Lédio, do Vasco com bola rolando. Exatamente. O Vasco tenha caído em termos de volume de jogo, mas não está achando tanto espaço como no primeiro tempo. O Vasco concluiu muito mais no primeiro tempo. Concluiu 9 vezes. Até agora no segundo tempo foram apenas 2 conclusões no jogo. O Botafogo conseguiu se equilibrar na marcação. Continua sem força ofensiva, mas na marcação pelo menos equilibrou o jogo. Foi só a torcida do Vasco chamar pelo Felipe que o Cristóvão de novo vai colocar o Felipe agora sim, né? Parece agora que vai sim. pro jogo, Marcos. Agora sim. Agora nada de botar o colete de novo, não. Tá vindo aqui, daqui a pouco eu confirmo quem sai. Enquanto isso, o Botafogo vai atacar ali por dentro. Passe errado do Jadson. E o Alexandre nem subiu ali nessa dividida com o Antônio Carlos. Carlos Alberto sai. Eu já tinha falado sobre isso, né? Era uma substituição que se desenhava. Milton foi para o chão, Juninho briga pela posse de bola com o Vitor Júnior. Tudo isso está valendo. E então o Vasco de trás com Dedé. Seria na esquerda aqui para Éder Luiz. Atenção total do Lucas. Sai Carlos Alberto para a entrada de Felipe. É a segunda modificação do Cristóvão no jogo. O Seedorf arriscou para o gol. E o Douglas não quis nem saber, né? Levantou a chuteira praticamente no rosto do Elkerson. Vamos para 25. O Seedorf, que é raro da gente ver, né? O Lucas vai deixar a bola sair e agora sim a substituição. Sai Carlos Alberto para a entrada de Felipe no time do Vasco. Seedorf agora não levou um amarelo pela moral, né? Acho que o juiz ficou acanhado para dar um amarelo para ele. Premier FC, o melhor time do Brasil é o seu. Brahma, o sabor de ser brameiro. Gritos de burro, burro para Cristóvão pela substituição. É para tanto, Lédio? Eu faria a mesma substituição nesse momento do jogo. Se ouviria, estaria pronto para ouvir esses gritos. Carlos então, Alberto né? jogou bem, fez um ótimo jogo, mas começa a cansar, já não está com a mesma força principalmente no primeiro tempo do início do segundo. Felipe com a número 6 em lugar do Carlos Alberto. Certamente o Lédio estaria preparado, né, para ouvir qualquer manifestação, até porque a torcida do Vasco reagiu assim, né, com a saída do Carlos Alberto e a entrada do Felipe. Elkerson, bola para trás. Tinha apenas ali o Dedé. Dedé espanou lá para o lado. Bola caiu nos pés do Lucas. Vem para Renato.
Jogando ali para Jadson. O Renato dividiu com o Felipe. Ele já sentiu. Sidorf. Ótimo passe na esquerda para Márcio Azevedo. Rente a linha de fundo. Tenta a jogada individual. Protegeu. E o Vasco ganha o tiro de meta. Premier FC, o melhor time do Brasil, é o seu. HSBC, um mundo novo está emergindo. Faça parte dele. Shogun e Lyoto Machida, os ex-campeões do UFC, vão fazer Los Angeles tremer no dia 4 de agosto. E não é terremoto não, hein? É UFC ao vivo, apenas no combate. Quase 27 desse segundo tempo, de 0 para o Vasco, 0 para o Botafogo. Por enquanto o Atlético Mineiro agradece esse empate aqui. Vai mantendo-se mais uma rodada na primeira posição. O Atlético Mineiro. O Sidorf já completa hoje o jogo de número 890 da carreira. Nunca foi expulso. Sobre o curativo, nada demais, apenas ralou. Para proteger, né? Para não virar algo pior. A proteção na cabeça. Andrezinho. Toca pela esquerda de novo com Márcio Azevedo. Elkeson. Tendo dificuldade para receber, a bola foi buscar. Ainda Elkeson. Disparou. Quando saiu o passe no Vitor Júnior, a bola foi prensada. E já estava o Dedé, né? Impressionante a capacidade de recuperação e de posicionamento do Dedé. Andrezinho. Vem o Botafogo. O passe na frente lá para Sidorf, linha de fundo, ele cruzou, vai sobrar para Renato. Ela estava ficando a feição para o Renato mandar para o gol. Surgiu o pé do Douglas ali então para tirar o perigo. Mas era o Botafogo criando. Mais uma dificuldade para a zaga vascaína. Vasco que agora de novo dormiu no ponto. Vem Sidorf. Essa jogada em diagonal ali pelo lado esquerdo, ele entregou para o Márcio Azevedo. Passe errado. Exatamente. Chegamos no momento do jogo com muitos passes errados. Vamos ver esse contra-ataque do Vasco. Éder Luiz, tomando pressão, tomando vai da torcida do Vasco. O cruzamento bateu na defesa, mas sobra com o Jefferson. Se considerarmos isso aí mais um passe errado, chegamos a 50 no jogo, 29 do Vasco, 11 do Botafogo. O Sidorf deu aquele último pique ali, parou de correr inclusive, então o Osvaldo já conversa com o Felipe Gabriel. E o Cristóvão sentiu que o Éder Luiz parece que realmente não está muito legal na partida. Já está providenciando aqui o William Barbio. A gente vai confirmar. Elkeson chegou ali por baixo. Fernando Praz até esperou o último instante, né, para ficar com a bola. Vem aí, William Barbio no time do Vasco. É o número 44. E do outro lado, Felipe Gabriel. Há de se considerar também, Led, enquanto a gente vê o Botafogo tocando bola, que o Sidorf está fazendo o seu segundo jogo na temporada, né? É o que eu falei domingo, no jogo contra o Grêmio. É como se para ele agora fosse janeiro, né? Tivesse no início da temporada, começando o seu ano. Né? Aí vem Márcio Azevedo. Daqui a pouquinho teremos Felipe Gabriel no Botafogo, teremos William Barbie no Vasco. Elkeson. Passe forçado agora para o Renato. Será que dá? E deu. Ele chutou em cima do William Matheus. Mais um escanteio. Agora sim, substituições. Primeiro, William Barbio para a saída do Éder Luiz. Ele sai muito vaiado, né? Melhorou um pouquinho no final do primeiro tempo. Uma partida muito irregular do Éder Luiz. Errou demais. Né? Cresceu um pouquinho no final do primeiro tempo, mas não conseguiu manter a mesma estabilidade no segundo. Não sei se foi para tanto, né? Mas o torcedor sempre apaixonado aplaude de pé o Sidorf. Saindo, Clarence Sidorf. Essa sua segunda amostra, né? Com a camisa do Botafogo. Em relação ao domingo passado, jogou 5 minutos a mais. Foi substituído aos 25 contra o Grêmio. E agora sai aos 30. Bastante cumprimentado pelo técnico Osvaldo Oliveira. Saudado de pé, como disse o Saraiva, pela torcida do Botafogo. Aí o Vasco, William Barbio, primeira arrancada dele, lá do outro lado, tentou travar contra Márcio Azevedo. E no duelo dos penteados encaracolados, vantagem para o lateral do Botafogo. Tem tiro de meta. Premier FC, o melhor time do Brasil, é o seu. Quilômetros de vantagens Ipiranga, agora com desconto no combustível.
Ouça um pouquinho é da torcida do Vasco, no Engenhão. Torcida do Vasco mais empolgada nesses 31 minutos de segundo tempo. E depois dessa arrancada do William Barbio, que é um jogador que tem essa característica, não é, Led? De partir para cima do marcador e de ter velocidade. Ele tem dois problemas. Um é ele é muito irregular. Ele oscila demais durante o jogo. Ele tem velocidade, é um jogador que pode ser trabalhado, e tem um outro problema. Ele conclui muito mal. Ele tem que treinar chutes a gol. Ele tem problemas de fundamento. Ele não fez uma base muito forte, então ele deveria treinar mais chutes a gol. Essa é uma deficiência crônica que ele tem. A grande revelação do Nova Iguaçu, trazido pelo Vasco ainda no ano de 2011. Está chegando ao seu 25º jogo com a camisa do Vasco, até porque só estreou nesse ano. Tem um gol na temporada na vitória de 3-0 sobre o Volta Redonda. Antônio Carlos. Aí vai subir para tocar de cabeça Douglas. William Matheus de novo para Douglas. Pressionado, ele tomou uma chegada agora do Elkerson daquelas, hein? Sentiram os dois ali. Não sei se foi intencional, né? Mas é aquele lance, dá para se dizer, imprudente, Led. Exatamente. Vamos tentar repetir. Vamos ver o replay da jogada para ver exatamente o que aconteceu. Chegou com tudo ali o Elkerson. Ele já foi para o chão. O Douglas também. Jogo parado aqui no Engenhão. Quase 33 desse segundo tempo. 0-0. Acho que ele não teve nem a intenção de pegar. Foi muito mais a imprudência, como você disse. Já de quase 33 minutos, né? A gente tem tempo ainda. Mas o ataque do Botafogo, o Lédio há pouco comentava sobre essa questão da força ofensiva. O ataque do Botafogo, que já foi o melhor do campeonato, 4 rodadas atrás, com 21 gols, parou já. Já é o terceiro jogo que o ataque do Botafogo não marca. Santos 0-0, a derrota para o Grêmio 1-0 e agora 0-0 com o Vasco. E a diferença é justamente do outro lado, né? O Vasco. Estamos vendo aí Clarence Seedorf. Tomou aquela água, deu uma hidratada, vai acompanhar o restante do jogo no banco de reservas. A grande estrela do Botafogo. E por que não, né? Uma das grandes estrelas desse Campeonato Brasileiro. Do outro lado tem o Vasco, com 19 gols marcados. É o único time que fez gols em todos os jogos do Campeonato Brasileiro de 2012. E já superou a marca dos 80 gols nesse ano. E só em 2 jogos é que o Vasco não marcou na temporada. Os 2 jogos... Os 2 jogos mais importantes da temporada, contra o Corinthians. Contra o Corinthians, exatamente. O empate em 0-0 e a derrota por 1-0. Vai chegando ao seu terceiro jogo. Quando pintou gol na rodada do Campeonato Brasileiro. E é mais um gol do Curitiba. Pereira fazendo o 4º gol do Coxa lá nos aflitos. 2 para o Náutico, 4 para o Curitiba. O bom time do Curitiba começa a entrar no Campeonato Brasileiro de verdade. Vai pulando para a 14ª posição, 12 pontos. A 1 pontinho do Náutico. Felipe. E o Alexandro não dominou. Aí Felipe, roubada de bola. De novo com Alexandro, de frente para o gol, arriscou. Agora ficou ali no Felipe Gabriel. E agora um erro do Felipe Bastos, ligou esse ataque. Chance para Jadson. Ele volta com o Felipe Gabriel. Elkerson vai se posicionar, tem Andrezinho passando. Ainda Felipe para Andrezinho. Bola para dentro da área, ele emendou para fora. Contra-ataque armado pelo Felipe Bastos. Aí o Andrezinho bateu de esquerda do jeito que veio, ó. Com o Felipe Gabriel. O Andrezinho vai passar, ó, à frente, atrai a marcação. Recebe as costas do Dedé e emenda de esquerda. Mais um gol na rodada do Campeonato Brasileiro. E o gol é de Marino para o Atlético Goianiense. Fazendo 1-0 diante do São Paulo. E nesse instante jogando o Bahia para a última posição. 1 para o Atlético, 0 para o São Paulo. O jogo começou 21h50. Vitor Júnior tenta se soltar o Botafogo. O lance contra Douglas, chutou 2 vezes até que na segunda a bola fosse parar nas mãos do Fernando Praz. Além de 0-0 Vasco e Botafogo no segundo tempo.
0 a 0 Corinthians e Cruzeiro, Grêmio e Fluminense. Esses jogos que iniciaram também às 21h50. O jogo agora chega um momento que o Botafogo tenta estabelecer uma pressão, mas sem ter referência no ataque, sem ter força ofensiva, como a gente já disse várias vezes nessa transmissão. E o Vasco vai abusando da ligação direta. Muito chutão para frente, a bola volta rapidamente para o ataque do Botafogo. Tem Felipe, que ia recebendo aqui pela esquerda, Alexandro centralizado. E o William Barbio, né, sendo um jogador de velocidade pela direita. Esse é o desenho ofensivo que tem nesse instante o time do Cristóvão. Newton. Aí com o Felipe. Ele volta com o Juninho. Tem Auremir passando. Tem o William Barbio mais à frente. É para o William. Aí o passe por baixo vai sobrar com Auremir. Entrou na área na jogada individual. Bateu para o meio. O Alexandro não alcançou. Um pouquinho atrasado o Alexandre. Eu ainda tive a sensação de que ele travou o pé na grama, né? E ótima chegada ao Auremir, hein? Fazendo corredor perfeito pela direita. Aos 37 minutos desse segundo tempo. Há pouco o Botafogo com o Andrezinho. Agora o Vasco com Auremir. Emoção nesse final de clássico. Bola para Lucas. Ele volta com o Renato. Andrezinho. Felipe Gabriel. Olha o Juninho, ó, também cumprindo aquela função tática. Márcio Azevedo. Este é Jadson. Ótima bola na direita para Lucas. Ficou de frente para o marcador, empurra no fundo no Elkeson. Dá uma chegada mais dura agora do Newton, mas tudo dentro da lei ali, né? De acordo com a arbitragem. Segue o jogo. Levantamento lá para dentro da área do Botafogo insistindo. Dedé. Ele ganha mais uma. Aí o incansável Vitor Júnior. Impressionante como ele se movimenta para tudo quanto é lado. Quando pintou um cartão amarelo, a gente está revendo o lance anterior. Cartão William foi pro Newton. Exatamente, Led. E aí o lance, ó, do Auremir, ele passa pelo marcador. Ó, o Alexandre, ó. Travou, né? O pé ali na grama. E assim o Vasco não conseguiu marcar. Cartão amarelo para Newton. Também tudo igual em cartões. 2 a 2. Jader, é outro desfalque para o jogo contra o Internacional. Ele também está suspenso. Vai perdendo jogadores importantes o técnico Cristóvão, Juninho e Newton. Vamos receber o terceiro cartão. Não enfrentarão o Internacional sábado no Beira-Rio. Aí o Andrezinho. Botou para correr o Elkeson. Sai do gol o Fernando Praz. Fica com a bola. Não é por nada não, mas eu acertei o público, hein, o Jader. 17.778 pagantes. Pouco mais de 21 mil presentes. Edio Carmona, comentarista do Premier FC. Aqui no Engenhão, nesse clássico de 0 a 0 por enquanto. Agora o Márcio Azevedo parou lá o William Barbio. Tá tudo certo também ali pro Wagner do Nascimento Magalhães. Que nos 2 primeiros jogos que apitou nesse campeonato, havia marcado 68 faltas. Distribuído 16 cartões amarelos e 1 vermelho. Felipe. Para o Bastos. Aqui pelo lado do campo. Uma dividida com o Renato. Tiro de meta para o Botafogo. Premier FC, o melhor time do Brasil, é o seu. Vivo. Aqui a cobertura vai onde você for. Mudança no ataque do Botafogo aí, Saraiva. Exatamente, com a 18 o Rafael Marques, saiu com a 9 o Elkeson. É outro jogador no Elétrico, vai tentando ganhar o seu entrosamento também, né? É, mas tá jogando pouco o Rafael Marques. 5 minutos ele pode até decidir o jogo. Uma cabeçada, com uma conclusão. Ele tá entrando para isso. Agora é pouco tempo para ele mostrar o que ele pode. O jogador que ele pode servir ao Botafogo. 5 minutos é muito pouco tempo. Estreou contra o Santos na semana passada. Entrou também no decorrer da partida contra o Grêmio. Agora tá aí, ó, participando pela primeira vez do jogo. Recebeu na frente. Fernando Praz. Quase que ele resolve em 30 segundos. Não ia precisando de tanto, não, o Rafael Marques. E o Botafogo trouxe do Japão
do Omia Ardija. William Barbio, resposta do Vasco. Passe ali para Juninho. Travou diante do Alexandro, ficou na área. Ainda Juninho para Alexandro! Gol! Do artilheiro Alexandro pro Vasco. Erro de Antônio Carlos, a bola cai nos pés do Felipe, ele já liga rapidinho na ponta com o William Barbio. 41 minutos do segundo tempo, a bola vem por baixo no Juninho pernambucano, no chão o Reizinho, ó, domina, entrega para Alexandro com o gol vazio, empurrar para o fundo das redes. No final do clássico, brilha a estrela de Juninho, brilha a estrela do artilheiro Alexandro. O Vasco, por enquanto, vai assumindo a liderança do Campeonato Brasileiro. Festeja Alexandro, festeja o torcedor do Vasco no Engenhão. Alexandro, 1 pro Vasco, 0 pro Botafogo. A raça de Juninho, né? A determinação, 37 anos, chegando na área para armar, para dividir, para segurar a bola no chão e para deixar o Alexandro na cara do gol, né? Gol decisivo, no momento decisivo do jogo, com a marca, com o gol do Alexandro, mas com a marca do Juninho Pernambucano. Faz o 8º gol dele no campeonato. Alexandro, disparado, o artilheiro da Série A do Campeonato Brasileiro. Milete, foi o 76º gol do Alexandro, o gol de número 76 na era dos pontos corridos. É o 3º maior artilheiro na era dos pontos corridos, só perdendo para Washington e Paulo Baier na resposta agora do Botafogo. O Andrezinho cava o escanteio. Torcedor do Vasco agora festeja. Grande defesa ali do Fernando Praz. É de novo a jogada, ó, dominada pelo Andrezinho. Ele consegue o giro e o Fernando Praz com muita dificuldade manda a bola para a linha de fundo. Andrezinho, levantamento, subiu para tocar de cabeça. Fábio Ferreira, a bola foi para fora. Vamos para 43 minutos e meio. Vasco vai vencendo no final. Aí de novo o lance do Fábio Ferreira ganhando do Douglas e cabeceando para fora. E o Vasco, Lédio Carmona, vai assumindo então a liderança do campeonato. E a gente vai, inclusive, confirmar essa primeira posição do Vasco. 29 pontos, o Atlético que joga amanhã 28. O Fluminense vai empatando com o Grêmio no Olímpico, tem 26. O Grêmio vai pulando para 22 pontos. Jader. Diga, Saraiva. Antônio Carlos levou um cartão amarelo ali numa dividida com o Alexandro. Está fora também do jogo de sábado contra o Figueirense. É a chamada cama de gato, né? Deixa o corpo embaixo para que o adversário passe e caia. E o Botafogo vai completando o 4º jogo sem vitória. Vai ficando para trás. O Botafogo ainda 8º colocado, 17 pontos ganhos. Mais um gol na rodada do Campeonato Brasileiro. E Chicão marca para o Corinthians diante do Cruzeiro. Chicão. 1 para o Corinthians, 0 para o Cruzeiro. O Corinthians também vai reagindo, vai pulando para a 10ª posição. É a bolinha, né? Sempre ela. O goleiro Márcio lá no Serra Dourada faz de pênalti o 2º do Atlético Goianiense diante do São Paulo. 2-0 para o Atlético. E tem mais um gol. Gol de Rico para o Náutico no finalzinho de partida. Lá nos aflitos, o jogo com mais gols na rodada até aqui. 3 para o Náutico, 4 para o Curitiba. Aqui nós vamos a 48, é isso, né? 3 de acréscimo. Teremos 3 minutos de acréscimos do Engenhão. O torcedor do Vasco está feliz da vida, né? Vai comemorando mais uma vitória. Vasco vai chegando à liderança do Campeonato Brasileiro, mesmo que de forma momentânea, mas vai assumindo a primeira posição. E o detalhe é que vai completando mais uma partida, fazendo gols na temporada. O que não é pouca coisa, hein, Led?
e já sem sofrer gols há 4 jogos. Exatamente. 4 vitórias seguidas, 3 por 1-0. Se esse resultado continuar assim aqui, uma de 2-0 sobre o Santos. Nesse mesmo 4 jogos, a defesa invicta. Aí o recuo de bola, passe apertado para a defesa, Fábio Ferreira se complicou. Juninho, levantamento no Alexandro, dominou de frente para Lucas. A sobra de bola e o Felipe Bastos emendou de perna direita, mandou para longe. 46 minutos e meio praticamente aqui no Engenhão. O Cristóvão continua bastante agitado na beira do campo. O Osvaldo do outro lado, apenas com aquelas orientações esporádicas, né? Mais minucioso ali o Osvaldo, no comparativo sempre que a gente faz com o outro treinador, no caso de hoje, o Cristóvão Borges desse clássico. Aí quebrando essa escrita negativa o Vasco, depois de 2 derrotas contra o Botafogo nessa temporada de 2012. E é mais um gol. De Patrick lá no Serra Dourada, é o 3º do Atlético Goianiense diante do São Paulo, hein? Que loucura, hein? Andrezinho, bola por baixo. Impedido, não vale o gol de Antônio Carlos. Não vale o gol de Antônio Carlos. Está aí a confirmação do Rodrigo Pereira Joia. Estava à frente, hein, Led? Muito impedido. É, bem à frente, sem dúvida nenhuma. É uma rodada realmente para várias análises, né? O Vasco assumindo a primeira posição. O Atlético Goianiense, então, lanterna, já goleando o São Paulo. Quando apita Wagner do Nascimento Magalhães. Fim de clássico aqui no Engenhão. O Vasco, no finalzinho, a 41 do segundo tempo, vence. Festeja o torcedor vascaíno nas arquibancadas do Estádio Olímpico João Avelange. Ouça aí. É a torcida do líder Vasco da Gama. Vasco 1, gol de Alexandro. 0 para o Botafogo. O Botafogo completando 4 partidas sem vencer. E ficando para trás dessa briga para se aproximar ali do G4. Os repórteres Fernando Saraiva e Marcos Carvalho estão na beira do campo para ouvir aí os jogadores ao final de Vasco 1, Botafogo 0. Já eu vou esperar o Juninho, que está sendo ovacionado pela torcida. Ele está retribuindo o carinho para a torcida. Vamos esperar ele aqui porque realmente está emocionante aqui. É uma imagem sintomática. Aí o Juninho agradecendo realmente o apoio do torcedor. Vai saindo bastante emocionado. Personagem dessa vitória. Ao dar o passe, brigar pela posse de bola acima de tudo, né? Deitado no chão. E entregar para o Alexandre. Juninho, como que é sair ovacionado pela essa torcida, você retribuindo todo esse carinho? Como que é o coração do atleta nesse momento? Não tem preço, né? A gente não imagina que só vai atingir isso no finalzinho da carreira. E acho que isso aí que me motiva, lógico, para continuar jogando, continuar lutando. Acho que hoje foi um clássico muito disputado, tanto o Botafogo quanto o Vasco poderia ter ganho. Infelizmente, aproveitamos ali a última chance. O caminho ainda é muito longo, mas dá muito prazer em jogar ainda nesse nível e ajudar o Vasco a vencer. A gente viu que foi um gol de raça, de pegada. Você estava no chão, levantou. Você falou da motivação, é a torcida realmente. Agora, tem aquela questão também. O corpo do atleta com 37, de repente, não corresponde como se fosse de 20 e poucos anos. Realmente é a torcida que te inspira. Olha, para ser sincero, eu não sinto que eu tenho 37 anos. O meu corpo, eu tenho 37 anos de vida, mas o meu corpo é como se ele não tivesse. Eu me sinto mais novo, na verdade, e francamente fiz o 4º jogo aí seguido. É lógico que tem cansaço, mas o Newton, que é 10 anos mais novo, também saiu cansado, corre muito. O cansaço, ele é normal. Se tiver uma fase boa, um apoio extra, é lógico que fica mais fácil de jogar. Mas aí vem recuperação e acho que jogo após jogo, aproveitar o final de carreira, é assim que eu tô pensando e tá dando certo. Legal, obrigado. É o Vasco que dorme na liderança, Jader. Certo, Marcos Carvalho com o Juninho, né? Personagem também dessa vitória para animar esse torcedor do Vasco aqui no Engenhão. Estamos revendo, Saraiva, a jogada do Juninho, a briga pela posse de bola contra o Lucas e o Antônio Carlos, o passe para o Alexandro e o goleador do campeonato fazendo mais um. Vasco 1-0. Fernando Saraiva. Pois é, Jader.
Sobre essa briga pela bola do Juninho, que os jogadores do Botafogo estão reclamando. O Antônio Carlos passou por mim e perguntou: o Juninho não prendeu a bola? Ele caiu e não se levantou com a bola presa ao corpo? Isso seria, na visão dos jogadores do Botafogo, um lance irregular. Como é que você viu aquele lance ali, Jefferson? Bom, a jogada foi muito rápida, mas pelo que a gente deu para ver ali, que ele segurou a bola com os 2 pés. Isso anti-jogo, né? Infração, mas acho que a gente poderia realmente ter jogado bem melhor, não depender somente desse lance. Acho que são 2 jogos que a gente reclama da arbitragem. Acho que a gente pode ganhar com os nossos méritos. Jefferson, o campeonato é dificílimo, é equilibradíssimo. Vocês pegaram uma tabela complicada, ó, Fluminense, Santos, Grêmio e Vasco. 4 jogos, 2 derrotas e 2 empates. Em termos de sequência, o que você está esperando aí, Jefferson? Não, agora a gente tem um jogo dentro de casa, contra o Figueirense. Eu acho que a gente tem que botar a vencer o mais rápido possível. Eu acho que a equipe que quer ser campeão e do porte do Botafogo, a gente não pode ter uma sequência de 4 jogos, 2 derrotas, 2 empates. Eu acho que a gente tem que pensar mais e trabalhar mais e buscar o resultado positivo o mais rápido possível. Obrigado, Jefferson. Jader. Muito bem, Marcos Carvalho, Fernando Saraiva, os repórteres do Premier FC hoje à noite aqui no Engenhão, acompanhando a saída, né, dos jogadores. O Juninho, com tudo aquilo que lhe cabe, a sinceridade do Juninho, o Jefferson também analisando esse momento turbulento do Botafogo. Lédio Carmona foi para tirar o fôlego do torcedor no finalzinho, Alexandro com o Juninho, Vasco líder. Um ótimo clássico. O Vasco teve mais meio campo que o Botafogo, teve mais força ofensiva, mas o Botafogo precisa resolver isso. Essa questão ofensiva é muito pouco. O Elkson na frente, sem a chegada como deveria ser do Andrezinho, do próprio Vitor Júnior. Mas assim mesmo, o Botafogo em vários momentos do clássico conseguiu chegar ao equilíbrio. Mas o Vasco, meio campo hoje, acabou levando uma certa vantagem. E ofensivamente o Vasco, nesse momento, é mais time que o Botafogo. E o Juninho, mais uma vez, resolvendo o jogo, um jogador devoto ao vascaíno. Os vascaínos são devotos a Juninho Pernambucano e essa química é muito importante para o Vasco. Que vai, consequentemente, né, aproveitar pelo menos da 4ª para a 5ª essa primeira posição, porque o Atlético joga amanhã diante do Santos e pode recuperar essa colocação inicial. É a briga das 2 equipes para saber quem será o líder do campeonato ao final das 12 rodadas. Aproveitando então para confirmar a classificação do Campeonato Brasileiro, o Vasco nesse instante 29 pontos, o Atlético Mineiro é o segundo com 28, repetindo, joga amanhã diante do Santos. Depois, Fluminense em terceiro 26, o Fluminense vai empatando com o Grêmio lá no Olímpico em 0-0, o Grêmio quarto colocado 22, mesma pontuação do Inter que derrotou o Figueirense pelo placar de 1-0. O Botafogo se mantém nesta primeira parte da tabela, mas já um pouquinho para trás, né? O 8º colocado com 17. O Corinthians, que vai derrotando o Cruzeiro por 1-0. O Corinthians já vai chegando a 15 pontos. Nesse momento, o Corinthians do Tite é o 10º colocado. Virando a página, nós temos ali, nessa briga para escapar das últimas posições, o Flamengo, que anunciou agora à noite Dorival Júnior como técnico. O Flamengo tem 15 pontos, é o 11º. Na zona do rebaixamento, Portuguesa com 9. A Portuguesa que será adversária do Flamengo amanhã aqui no Engenhão. O Atlético Goianiense, que deixa a lanterna com a goleada parcial sobre o São Paulo 3-0. Figueirense com 8, Bahia com 8. São os últimos colocados na tabela de classificação. É a situação do brasileiro nesse instante. Mexeu na tabela, né, Lédio? Mexeu, mas o pelotão da frente vai ficando cada vez mais definido, né? Atlético Mineiro, Vasco, a subida dos times gaúchos com o Fluminense. Essas 3, 4 rodadas que nós teremos agora pela frente, principalmente essas rodadas intermediárias, vão exatamente fazer essa divisão. Quem vai brigar pelo título e quem vai brigar do meio da tabela para baixo. Lédio, mais uma vez, obrigado. Essa definição do pelotão da frente está começando a ficar bem clara. Sem dúvida nenhuma. Vamos escapulindo esses times aí. Mais uma vez, obrigado, viu, Lédio? Prazer foi todo meu. Certo, um grande abraço, Lédio Carmona também, agradecendo aqui ao Fernando Saraiva, ao Marcos Carvalho, os repórteres do Premier FC, agradecendo a vocês que estiveram conosco. Final de jogo, vitória do Vasco, Vasco 1, Botafogo 0. O Vasco é líder do Campeonato Brasileiro até o final desta rodada, esperando pelo jogo do Atlético diante do Santos. Um forte abraço, muito obrigado e até a próxima. Premier FC, o melhor time do Brasil é o seu.